Prepare-se para conhecer o lado mais sombrio do cinema nacional. Filmes que não apenas assustam, mas desafiam, provocam e nos levam a lugares inesperados. Chegou a hora de mergulharmos de cabeça no terror brasileiro. E prepare-se, pois já começaremos mergulhando em um universo misterioso e reflexivo. As Filhas do Fogo, mais um trabalho admirável de Walter Hugo Curry, o mesmo diretor que nos trouxe o excelente O Anjo da Noite. Mas atenção, esse não é um filme para quem busca ação desenfreada. A história começa com Ana, uma estudante que mora em São Paulo e vai até Gramado para visitar uma amiga. Lá, elas conhecem uma estranha mulher envolvida com parapsicologia e que realiza estranhas experiências para captar vozes de pessoas mortas. E eu gosto muito do cenário em que tudo acontece nesse filme, porque ele é bem verde, ele é gigantesco, bem pacífico, aquele tipo de cenário que quando a gente olha, transmite muita paz e serenidade. E é impressionante o contraste que vai acontecer, porque é justamente nesse lugar tão deslumbrante que o horror bate à porta. É certo que o filme anda a passos lentos, mas é porque ele não tem medo de refletir sobre o próximo passo. Walter Hugo Curry nos envolve em uma teia de expectativas, um roteiro genial que nos prepara habilmente para o disparo de um alarme tenebroso nos minutos finais. Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a sua atmosfera melancólica, que é brilhantemente orquestrada pelo nosso diretor Walter Hugo Curry. E ela se assemelha muito ao que foi feito em Piquenique na Montanha Misteriosa, o que é uma baita de uma referência, já que é outro filmaço que também envolve nuances e mistérios mesclados em muita melancolia. As Filhas do Fogo acaba sendo uma manifestação do olho artístico nacional, uma obra de arte que talvez seja subestimada demais pelos seus próprios compatriotas. Walter Hugo Curry, com sua direção cuidadosa e visão única, nos convida a olhar para além do que é visível, a mergulhar em um universo psicológico e emocional. E agora com uma jornada emocional através das entranhas de um sistema falho e desumano. Bicho de Sete Cabeças. O relacionamento entre Wilson e seu filho neto está cada vez pior. A situação entre os dois vai ficando próxima de um limite. E o pai decide internar o filho em um manicômio, local em que o rapaz enfrenta condições terríveis de tratamento. E aqui eu fico até sem palavras para começar essa resenha sobre esse filmaço que é Bicho de Sete Cabeças, porque é um filme extraordinário. Dirigido por Laís Boldansky e baseado em um relato autobiográfico, Bicho de Sete Cabeças nos apresenta uma história dolorosa e perturbadora, mas também urgente e necessária. Um dos pontos altos do filme é a performance primorosa do seu elenco, que inclui nomes como Cássia Kiss, Otton Bastos e, é claro, Rodrigo Santoro, que interpreta Neto, em uma das atuações mais incríveis de sua carreira. Santoro traz à tela toda a expressão de medo, preocupação e solidão de Neto, no desamparo que é muito chocante. O público sente, junto com ele, aquela ferida aberta que gostaríamos que cicatrizasse rapidamente, mas que só piora, mergulhando-nos ainda mais na crueza da narrativa. O filme aborda temas pesados, como o descaso
e a crueldade institucionalizada, que se tornam tão frequentes que os gritos de dor e desespero são simplesmente ignorados. Se alguém os escuta, é apenas para provocar mais dor. Aqui, a ideia de ser ouvido é ridícula. É uma esperança que Neto é forçado a abandonar rapidamente. Tudo é tirado de Neto. A sua liberdade, a sua dignidade, a sua voz e até mesmo o seu amor. E essa perda é sentida profundamente por nós, espectadores. A vontade de sair daquele lugar opressor é urgente, mas a jornada de Neto está apenas começando. Quem não come vê seus parentes sem comer pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Uma morte na família. O abandono do grande amor. A gente até precisa fingir que é louco sendo louco. Fingir que é poeta sendo poeta. Vai até ali, leia. E agora, finalmente, eu vou poder falar dele, um dos meus cineastas favoritos da atualidade, Rodrigo Aragão. Um jovem casal retorna à terra de origem e encontram os parentes transtornados pela morte misteriosa dos animais da fazenda e a velha disputa entre duas famílias inimigas. E A Noite do Chupacabras pode enganar um pouquinho, porque apesar da sugestão do título, o Chupacabras, esse monstro sobrenatural tão querido, leva um bom tempo para surgir na tela. E enquanto isso, somos forçados a encarar outro tipo de monstro. Eu estou falando dos monstros humanos, famílias rivais em conflito intenso, em uma narrativa que mistura violência, humor e uma dose caprichada de bizarrice. E é claro que quando o Chupacabras aparece, tudo fica ainda melhor. Eu gosto muito disso no Rodrigo Aragão. Gosto como ele é carinhoso, como ele é dedicado quando se trata de caracterizar os seus monstros sobrenaturais. É sempre com efeitos práticos e maquiagens impressionantes. Eu gosto muito disso. Rodrigo Aragão brinca com os nossos pesadelos e os traz para a tela de forma única. E o resultado disso? Bom, é um filme que evoca as raízes clássicas do trash com maestria e ainda traz no seu elenco Peter Baestorff, outro grande gênio do nosso cenário. Então, A Noite do Chupacabras é mais um trabalho fantástico do Rodrigo Aragão, que já está colecionando uma filmografia bem extensa, com trabalhos memoráveis. E se você ainda não assistiu nada do Rodrigo Aragão, se você está conhecendo ele agora com essa indicação, saiba que A Noite do Chupacabras já é um ótimo ponto de partida. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? Impossível falar de terror nacional sem citar José Mojica Marins, o nosso eterno Zé do Caixão. Com seu clássico do horror brasileiro, À Meia-Noite, Levarei Sua Alma. E a história aqui é bem simples. Um coveiro percorre a cidade em busca de uma mulher para ter seu filho. José Mojica Marins, o lendário diretor, roteirista e ator, deu a vida a um dos personagens mais memoráveis do cinema de terror, Zé do Caixão. E é um personagem tão frio, tão cruel, que acabou se tornando uma figura icônica, despertando tanto admiração quanto repulsa nos fãs de terror. A ideia de um personagem que zomba da religião e do sobrenatural. Ué, cadê a carne? Hoje não tem, você esqueceu que é sexta-feira santa? Que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio? Eu vou buscar. É diabólica e profundamente intrigante. Zé do Caixão é mal visto e odiado pelos moradores da cidade. Mas quem ousa enfrentá-lo?
Esse antagonismo é o que torna o filme tão fascinante. Mojica não apenas interpretou o papel com perfeição, mas também construiu um vilão que desafia normas sociais e religiosas. Zé do Caixão tornou-se um símbolo do horror brasileiro, uma figura que inspirou gerações de cineastas no mundo todo. Então é isso, meus tolinhos. Essa é a lista de horror nacional, uma lista bem introdutória. Tentei pegar filmes antigos, filmes um pouco mais atuais. Claro que não poderia deixar o Zé do Caixão de fora. E também trazer o Rodrigo Aragão, que vem aí fazendo um trabalho excelente no mercado de terror nacional. Cinema nacional é ótimo, cinema nacional não deve nada. Muito pelo contrário, ele merece muito mais respeito e reconhecimento. E por isso, temos essa lista, que é só a primeira. Haverão outras. Eu fui o Tolo de Amarelo, vocês foram ótimos. Muito obrigado. Viva o cinema nacional!